Bom dia, bom dia, bom dia! Maravilhosa de minha vida. Como é a história da rotina, né? Eu preciso muito de rotina nas minhas organizações. Falo porque sexta eu mudei um pouco. No sábado, meu dia foi todo desorganizado, todo bagunçado. E ontem resolvi acordar horário normal, que eu já acordo dia de semana, porque no final de semana normalmente eu acordo um pouquinho mais tarde, mas o dia é outro, fazendo o que tem que ser feito. Toda vez que a gente se propõe a fazer algo, faça. Toda vez que você se propor a fazer algo, faça. Porque isso vai fortalecer a criança. Gente, uma libélula. Deixa eu abrir para ela poder sair. Calma aí. A porta já estava aberta, mas não custa favorecer, né? Facilitar. Então, toda vez que você se propõe a fazer algo, faça. Porque quando você faz, você cumpre o combinado com você fortalece a crença de que você faz, que você conquista, que você consegue. E o contrário também é verdadeiro. Então, você se propôs a fazer algo, você não fez, aí você vai perdendo a credibilidade que você tem em você mesmo. Então, quando você vai fazendo os seus planos, as suas metas, os seus objetivos, você não vai nem com aquele pensamento de que vai dar certo, que é possível, porque você não acredita em você mesmo. E às vezes você quer que os outros acreditem, mas você mesmo não faz isso. Então, se comprometeu a fazer algo, faça. Fiz minhas tarefas todas ontem, tudo bonitinho, hoje já fiz também, e te convido a fazer o mesmo. Então, bora lá. A gente tá lendo As Leis Dinâmicas da Prosperidade, da Catherine Ponder. A gente vai entrar na Lei da Expansão hoje, mas vamos recapitular. Começa com o vácuo. O que é a lei do vácuo? Abrir vácuo, abrir espaço. Porque às vezes você quer algo na sua vida, mas você está tão apegado a pessoas, sentimentos, lembranças, verdades, as suas verdades, que a maior parte das vezes não é a verdade, é a sua interpretação da realidade. Mas para outra pessoa, não é bem aquilo. Vamos supor, pegar uma questão de relacionamento. Às vezes pra você, relacionamento é tudo ruim, dá errado, as pessoas não te valorizam, sei lá o quê. E pode ter uma pessoa muito próxima de que o relacionamento é incrível. Então é uma verdade absoluta a forma com que você enxerga? Não. Então nós atraímos o que nós pensamos, né? O que nós sentimos. Então, a realidade é como você interpreta. Então, às vezes você deseja algo, trabalho, dinheiro, relacionamento, só que você tem uma verdade tão intrínseca daquilo, as lembranças, as memórias, os julgamentos. Então, o abrir vácuo, ele pode começar com coisas bem mais simples, né? Que é a limpeza de uma gaveta, de bolsa, de doação de roupa, de coisas que você não usa dentro da sua casa, ou jogar papel fora. Como também de sentimentos, o perdoar. O perdoar a gente viu no capítulo que era o quê? Pra doar, pra mandar embora. E com um verdadeiro sentimento. Então, às vezes você não sabe nem o que é, mas pergunta. O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso soltar? E no capítulo ele falava assim, que a mulher ela não conseguia perdoar. E ela falou, pai, eu não consigo perdoar. Mas se você pode, e ele sempre pode, perdoa através de mim. Então, fala do exercício de 30 minutinhos. Se não der 30, a gente faz menos, mas faça. De ficar nesse processo de perguntar e esperar a resposta, para ver a lembrança, alguém que te venha na cabeça e não julga. Ai, mas não tem nada a ver. Ai, essa pessoa há tantos anos que eu não vejo. Simplesmente libera, solta, pede perdão. Eu tô misturando isso com o Ho'oponopono, com mecânica quântica, que é o que está feito, tá? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, e segue o baile. Então, primeiro passo, liberar espaço, planos, metas, escrever, visualizar como se já fosse real, declarar, então falar frases fortalecedoras, sempre no afirmativo. Por quê? Porque o universo não entende o não. Você não entende o não. E toda vez que a gente, vamos supor, você gostaria de um relacionamento com alguém que não beba. E quando você vai falar, eu quero alguém que não beba, o seu foco não tá indo numa pessoa que tem que tomar suco. Tá indo numa pessoa que toma bebida alcoólica. Então por isso que eu falo, o universo não entende o não. Tem um vídeo do Horácio Frazão
maravilhoso, recomendo, só procurar no canal do YouTube dele, né, no canal dele, que é o Universo Só de Si. Então, diga as coisas da forma afirmativa, sempre no positivo, focando no que quer e não no que não quer. Aí mentalizar, o declarar, e agora a gente vai para a lei da expansão. Então você deve deixar que o seu principal pensamento para si e para os outros seja de riqueza, prosperidade e bem-estar. O que ficou muito forte para mim nesse capítulo, que é sempre para você. Bom dia, Fê. Que tudo que você for desejar é sempre para você e para os outros. Porque do jeito que a gente faz uma coisa também, a gente faz todas as outras. Fala assim, ai, Rafa, não, comigo eu sou, me desejo tudo de bom, me amo, me valorizo. E com o outro, eu não tô nem aí. Mesmo que eu não fale, mentalmente eu tô ali, essa pessoa é ridícula, essa pessoa é feia, essa pessoa é chata, como essa pessoa é burra. Bom dia, minha linda. Não existe isso. Com você também faz os mesmos julgamentos, e até pior. Então, quando a gente... Para observar com o outro, talvez seja um pouco mais fácil do seu comportamento com o outro. Mas e com você? Que posição você se coloca quando as coisas que não saem como você gostaria? Bom dia. Quando não saem quando você gostaria, quando você quebra algo, quando você gostaria que alguém te ligasse e não te liga, quando você quer fechar um contrato com o cliente e não fecha, quando você gostaria de passar numa entrevista e não passou. Qual é a posição que você se coloca? O que você fica dizendo pra você? Que você é uma criatura incrível, que se dedicou, que aquilo não é pra você, que tá tudo bem, que coisas melhores virão? Ou você fica se deprimindo, se jogando pra baixo, que não te valorizaram, que você não é boa, que você não é bom, que você não isso, o que você fez de errado? Quando você tem esse comportamento de se diminuir, de ficar se lamentando, como você acha que você está se tratando? Com carinho, com respeito? Não, eu vou te mostrar esse outro lado da moeda, você não tá. Por quê? Esse comportamento teu, mesmo que você não fale, mas os teus pensamentos, eles estão te trazendo vida ou eles estão te adoecendo? Eles estão te colocando pra baixo, estão te deprimindo? Ai, Rafa, eu tenho que chorar, eu tenho que viver o luto, seja de qualquer circunstância. Concordo em gênero, número e grau. Só que você precisa se permitir sentir daquilo, mas ao mesmo tempo você precisa se acolher, sacudir a poeira e falar, tá, como eu desejo me sentir? Porque, gente, tudo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre os outros, tudo que a gente sente, você vai atrair mais disso. Então você realmente está se tratando... Bom dia, Carlinhos. Você está se tratando com carinho quando você fica se detonando e se colocando para baixo, se colocando no papel de vítima, de injustiçado, de não valorizado? Não. Você vai atrair mais disso para você. Então, eu estou te trazendo atenção para esse ponto, para te trazer consciência e falar quando você perceber que você não está se sentindo bem, que você está triste, que você às vezes está se diminuindo, que está se colocando num papel de sofrência, fala, epa, sacode a poeira e fala, o que eu vou fazer com isso? O que eu preciso aprender com essa circunstância? Porque você sai do papel de vítima, que é o quê? Não, que é a pessoa que não toma conta da sua vida, que não lida com as circunstâncias, que você é simplesmente uma vítima do mundo. Os outros fazem com você o que quer, você tá ali, onde a maré levar, você vai. Isso tá errado. Então, quando você entende, traz pra consciência e fala, tá, putz, aconteceu isso, eu estou sentindo isso, o que eu preciso limpar em mim, o que eu preciso liberar, o que eu preciso soltar, qual é o vácuo que eu tenho que abrir, o que tem de ser perdoado, qual circunstância, qual pessoa eu tenho que perdoar a mim também. Porque por mais que seja uma circunstância, você vai precisar se perdoar também. Porque você está se maltratando, você está se colocando num papel de sofredora, você está adoecendo a sua carne, tirando a sua vitalidade. Porque quando você está triste, o que você está fazendo com o seu corpo físico? Com o seu emocional? Então, a gente sempre precisa aprender... Bom dia, meu bem. Precisa aprender a nos perdoar também. Então, aconteceu algo ruim, que você julga ruim, porque, gente, eu tenho aprendido, né? Porque que não existe algo ruim. Tudo se apresenta a nós para que mostre algo em nós que nós precisamos trabalhar. Porque se aquilo está te incomodando, se aquilo está doendo... O que está entrando em ressonância ali? Qual é a lembrança? Qual é a honra? Que às vezes é uma honra familiar. Ah, aconteceu isso com a minha mãe, aconteceu isso com meu pai. É inconsciente. Isso vem da constelação, tá, gente? O Bert fala muito disso.
Então, o que eu preciso aprender? A quem eu estou honrando? O que eu estou fazendo? A circunstância que eu estou passando? Bom dia, meu amor. A circunstância que eu estou me colocando, o que eu estou atraindo? É uma memória minha? É uma memória familiar? A quem eu estou honrando? O que eu preciso aprender com isso? Que julgamento eu preciso cessar? Ah, aconteceu isso com a minha mãe. Nossa, tá acontecendo algo parecido comigo. Qual o julgamento que eu preciso cessar? O que eu preciso abrir vácuo? O que eu preciso perdoar, doar coisas, roupas, mandar embora sentimentos, julgamentos, me perdoar. Gente, toda vez que eu tô fazendo esse exercício de liberar vácuo, que vem uma memória, que vem uma pessoa na minha mente, eu sempre peço perdão a ela, peço que ela me perdoe e eu peço perdão a mim também. Então, eu tenho feito dessa forma. Por quê? Porque quer queira, quer não, numa circunstância que eu julgava de dor, eu também estava fazendo mal pra mim. Porque eu estava reverberando aquilo. Então, eu peço que me perdoe, eu peço perdão e peço que me perdoe também. Pra que a gente siga livre, feliz. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, tudo que acontece que tá te trazendo um desconforto, já toma consciência na hora, sai da posição de coitado, sofredor, injustiçado, fala, putz, ok, respira. O que eu preciso aprender com isso? O que eu ainda não percebi? E solta. Pode ser que já venha segundos depois, pode ser que venha depois, num outro dia que você for fazer essa abertura de vácuo, liberar, mas vai vir. Só que tudo que te acontecer sai do papel de vitimismo. É sempre o que eu preciso aprender com isso. A quem eu estou honrando, isso me pertence. Já vem as frases, as perguntas, né, do Axis. E se faça perguntas. Perguntas abertas. A quem eu estou honrando com isso, com essa dificuldade, com esse sofrimento? O que eu preciso aprender com isso? O que eu ainda não vi? O que eu ainda não percebi? E quando vem, pede perdão pro outro, pede que o outro te perdoe e peça perdão a si. Eu tenho feito dessa forma e recomendo. Então, a lei da expansão é sempre o desejar, da mesma forma que eu estava falando, de que quando a gente perceber a nossa emanação. Porque, gente, se a vida não tá mais pra boa do que pra ruim, seus pensamentos, os seus sentimentos também não estão mais pra bom do que pra ruim. Porque eu sempre falo, o universo ele vai fazer um balanceamento. Rafa, eu estou orando, eu não orava, eu estou orando. Beleza, ponto positivo. Só que a nossa oração, a nossa emanação não é 15, 20 minutos, 2 horas que você fique ali. É o dia inteiro. Todo o teu pensamento, todo o seu sentimento, toda a emanação, tudo que você deseja pro outro, os seus sentimentos, tudo isso é um pedido pro universo que é daquilo que você quer mais. Porque, afinal de contas, aquilo não sai da sua cabeça. Só que para você perceber isso, você tem que começar a praticar o estado de presença. Sair do passado, das lembranças, de remoer, sair da preocupação com o futuro e estar agora. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo? Nossa, eu xinguei a pessoa mentalmente ali. Tá? O que não tá bem em mim que eu estou tão intolerante? Sempre é você, nunca é o outro. Por mais que o outro tenha sido grosseiro, por que aquilo tá te incomodando? Então, é estar em estado de presença, porque é vigiai e orai. Porque lembra, oração não é o sempre que você tá ali, pai. Não, é o dia inteiro. Esse é o seu desejo. Então, é estar nesse estado de... sempre, né? Na verdade, eu vejo que primeiro vigiai, né? Que tá até na Bíblia, não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Então, entendendo que até a sua emanação pro outro é uma oração. Só que você tá orando pro bem do outro ou tá orando pra danar a vida do outro? Quando você tá xingando, aconteceu algo. Ai, que pessoa sem noção. Ai, que pessoa vai pra... filho de uma rapariga. O que você tá emanando? Qual o seu desejo pro outro? E aquilo vem pra você, vida é o espelho, lembra? Então, aqui na lei da expansão, ele vai falar pra que você o quê? Desejo que seu pensamento para si e para os outros de riqueza, prosperidade, sucesso, bem-estar. Por quê? Porque, gente, quando a gente vibra em energias e a gente está em frequências elevadas são o quê? Se a gente for olhar pela tabela de Hawkins, quando a gente vai olhar vibração, Hertz.
Quando a gente está num campo expansivo, quando a gente está no campo da cocriação, da felicidade, quando você está... Percebe a hora que você está feliz, parece que você está expandindo. E é assim que funciona. Quando a gente está em sentimentos de alta vibração, que são que amor, felicidade, alegria, o nosso campo ele é maior. Então, ó, é até o nome da lei, a lei da expansão. Só que quando você tá ruim, num campo vibrações baixas, medo, culpa, rancor, raiva, ódio, o seu campo ele está contraído. Até percebe o teu corpo, como que ele tá. Tá tenso, tá contraído. Então, observa e limpa, cancela, escolhe. Bom dia, minha linda. Escolhe vibrar em energias boas. Escolhe limpar, escolhe perdoar, escolhe tomar consciência. Eu já tava fazendo uns atendimentos uns tempos atrás. E ele falava assim, Rafa, mas eu não percebia, mas eu desejo muito mal pros outros. Nossa, mas eu falei, não é que você não era assim. O seu comportamento já era assim. A diferença é que você não tinha tomado consciência. E você tá observando isso é maravilhoso. Porque, gente, a gente só consegue transformar o que a gente sabe. O que a gente já trouxe pra consciência. Senão aquilo não faz nem sentido pra você. Você nem percebe que aquilo precisa ser mudado, que aquilo está doendo, que aquilo está incomodando, que uma lembrança que você teve com um relacionamento que você teve com um patrão, com amigos, com seus pais, que aquilo te dói. Se você está jogando tudo embaixo do tapete. Não, você tem que se permitir sentir, olhar com verdade, com carinho, com empatia, porque só aí as coisas são capazes de ser transformadas. Elas têm que ser percebidas primeiro. Use a lei da expansão em vez da lei da diminuição. Acabei de falar isso. A lei da expansão é o quê? É o engrandecer, é o desejar o bem, é emanar o amor, a felicidade, o sucesso. Acreditar que é possível, trazer ânimo para as pessoas, ânimo para si, para os seus desejos. Só que, a maior parte do tempo, será que você está fazendo isso? Ou você está, às vezes, ai, Rafa, mas eu tô falando aquilo pra pessoa por amor, mas você tá jogando água nas coisas dela. Você não tá fazendo ela sentir bem, tá fazendo ela sentir amada, às vezes por mais loucura que possa ser. Mas, ó, aprenda a falar. Será que é assim? Será que é assado? Será que se fizesse de outro jeito não dava mais certo? Olha, eu conheço uma pessoa que talvez possa te ajudar. Não é detonar o plano do outro, a vontade do outro, o sonho do outro. Por mais que seu pensamento não seja tão próspero. Mas dá dicas, fala quem procurar. Quando as pessoas criticam, condenam e diminuem os outros, que muitas vezes você faz. Quando você tá linda, se sentindo amado, lindo, próspero, abundante, talvez não. E quando você tá se sentindo doído, quando você se sentir ofendido pelo outro, será que não é isso que você faz? Diminuir os outros para falar que... Gente, qualquer lógica de diminuir o outro, tá? Vamos supor que você esteja num relacionamento que você não tá se sentindo valorizada. O outro chegou para você e te fez uma crítica. Ah, que tá errado, que eu não tô gostando. Ah, que você fez isso errado. Aí você tomou aquilo como dor. Você não tomou aquilo como, eu acho que tá incomodando o meu comportamento, eu acho que eu tô errada. Nossa, não faz sentido, não faz. Mas aquilo te doeu. Você se sentiu desvalorizado. Qual é a tendência do seu comportamento? É apontar um erro do outro. Ah, mas você fez isso. Ah, eu fiz isso porque você fez aquilo. E por quê? Vamos lá. Vamos supor que vocês estão aqui, numa situação de igualdade. O outro foi e falou que você tá errado, que não gostou do que você fez. Aí você tá aqui, ó. Aí você se sentiu aqui, diminuído, não valorizado. A sua tendência, quando você está na dor, é querer diminuir o outro também. Por quê? Porque nisso que você diminui o outro, você se sente um pouco melhor, porque você vai estar acima dele. Então percebe que ele vira um cabo de guerra, aí o outro se sentiu diminuído, ofendido, ele vai lá e ofende mais um pouco. Você mais um pouco, você mais um pouco, o outro mais um pouco. E o negócio não vai cessando, vai criando ofensas, vai focando no problema em vez de focar na solução. Mas é porque em algum momento você está doída, se sentiu doído, magoado, e está com a necessidade de provar pro outro que ele é pior que você. Então percebe a dinâmica? Então, quando as pessoas criticam, condenam e diminuem os outros, não percebem que estão pedindo que as mesmas coisas lhe aconteçam, como efeito da lei da atração mental. Tudo que a gente emana, seja pra gente, seja pro outro, vai voltar e volta multiplicado. Nunca desperdice o seu tempo destinando a si mesmo ou aos outros pensamentos de redução.
como o pão lançado sobre as águas, o que você lançou voltará a você muitas vezes multiplicado, criando as experiências correspondentes em sua própria vida. Invoque a lei da expansão de maneira simples. Você deve proferi-la para si e para os outros. Novamente, ele fala para você e para os outros, de modo ousado e positivo. Deve ainda buscar a lei da expansão e colocá-las em ação. Você deve escrever notas sobre a expansão imaginária e afirmar riqueza. Então ele volta para os capítulos anteriores, que é o que? Você imaginar o que você deseja, sem colocar limitação nos seus sonhos, escreva. Aí você mentaliza, você declara o que você deseja, o bem que você deseja. Ofereça aos outros o pensamento de expansão. Apenas umas poucas palavras podem fazer maravilhas por alguém. Gente, eu lembro que há uns anos atrás eu assisti um filme, um vídeo, né? Era um curtinho. Não sei que país que tinha feito. Gente, vocês já pararam pra pensar que todas as pessoas com que a gente encontra, todo mundo, que é todo mundo, todas as pessoas que você encontra, que você vê, um parente, um filho, um amigo, periquito, papagaio, colega do trabalho, pessoa que você encontra no trânsito, todo mundo tá passando as suas dores, está com seus problemas, por mais que a pessoa não fale pra ninguém, todo mundo tem as suas dores. E às vezes a pessoa não tá num dia bom. E um sorriso, uma palavra que você proferir, você pode contribuir muito para contribuir, essa pessoa pode ajudar ela, ou você pode terminar de acabar com tudo, mesmo sem você saber. Então que tal você ter empatia com o outro? O outro, ele só quer ser amado como você também quer. O outro só quer ser valorizado como você também deseja. Às vezes a gente acha que o mundo, ele gira ao nosso entorno. Você é a pessoa mais importante do seu mundo. Você é a única pessoa capaz de transformar a sua vida, ok? Mas pro outro também. Então, às vezes a gente acha que só a gente sofre, que eu tô assim, o outro tem que fazer isso por mim. Que tal você fazer pro outro? Aqui ele vai falar de uma pessoa que assim, ó, você nunca saberá o quanto me ajudou. Um oficial aposentado do exército disse para ela: você nunca saberá quanto me ajudou muitos anos atrás, quando eu estava me sentindo para baixo, a ponto de cometer suicídio. Suas palavras viraram a mesa do meu pensamento e da minha vida. Quando eu faço uma retrospectiva, percebo que a única coisa que eu disser àquele homem fora: você não é um velho demais para começar uma nova vida. Você teve sucesso no passado e pode ter de novo. Tome um novo rumo na vida, porque você tem o que é preciso para ser bem-sucedido. Diga aos outros palavras que aumentam, de aumento do bem com frequência. Você nunca sabe o que significa, mas os resultados aparecerão. Gente, você não sabe o que o outro está passando. Você não sabe o que ele está sentindo, você não sabe os problemas que eles estão enfrentando. Se coloque no lugar do outro, veja você. Quantas vezes você não está se sentindo tão bem, está se sentindo deprimido, para baixo, desanimado em continuar um trabalho, desanimado com a vida, sem ver graça nas coisas? Quantas vezes você já passou por isso? E como foi se nesse momento algum amigo te mandou uma mensagem dizendo que você é importante, que tudo vai dar certo? Ou como foi quando alguém foi lá e te detonou? Seja a pessoa que contribui com o outro, que vai fazer a diferença na vida do outro. Gente, eu fiquei impressionada. Há muitos anos, até meu evangelho tá ali, quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, foi aí que fui me aproximando de Deus. Porque quando eu era mais nova, eu fui criada na igreja católica e com uma vertente espírita. Meu pai sempre frequentou centros kardecistas, depois acabou indo para outros lados. Mas eu fui criada na igreja católica, batizada, mas eu via coisas que me afastavam da igreja. Falei assim, nossa, mas por que eu vou pra igreja? A pessoa vai lá todo dia e olha o comportamento, olha isso, olha aquilo, olha o julgamento, né? E quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, algo que aparentemente não tinha nada a ver com espiritualidade, com conexão com Deus, foi aí que eu me aproximei, que eu fui entendendo, que eu fui me conectando a Deus, entendendo o que era aquilo. Então, até dos exercícios das formações que eu fazia, era provérbios. A gente tinha que ler provérbios todos os dias, para ter entendimento,
vibrar no amor, tudo. E eu comecei a ler Provérbios, todos os dias ajoelhava, orava, grifo, minha Bíblia toda grifada em Provérbios. E minha mãe tinha ido para Minas, e tinha minha cunhada kardecista, e tinha me trazido um evangelho de Allan Kardec, que tá ali na mesa, inclusive. Então, todos os dias eu ajoelhava, orava, abria Provérbios, e depois pedia orientação e abria o evangelho, segundo Allan Kardec ali. E parecia que só tinha dois pedaços ali no livro inteiro, que era divórcio, que era o momento que eu estava passando, eu tinha acabado de me divorciar, e o outro era suicídio. E quantas vezes eu fiz isso 1 ano? E quantas vezes eu fechava os olhos e eu olhava assim, falando, não, mas tem uma coisa marcada essas páginas. E eu olhava e não tinha, você tinha folha dobrada, e eu fechava os olhos e passava o dedo assim, isso aqui é capa dura, passava o dedo para desmarcar e mudava a posição ali, fechava os olhos e abria de novo. Falar que nesse ano inteiro, pelo menos uns 80% das vezes que eu fechei os olhos, pedi orientação e abri o livro, o evangelho, só caía em divórcio e suicídio. Divórcio e suicídio. E o divórcio pra mim era o que eu tava passando. O suicídio eu não conseguia entender. E até hoje eu não entendi direito o que Deus fez pra mim em relação a isso. Mas... E aquilo me marcou. E depois, o ano passado, quando eu resolvi mesmo vir para as redes sociais, me expor, fazer o trabalho que eu tenho feito aqui, antes, né, de fazer isso, então as pessoas que estavam à minha volta, e eu comecei a comentar sobre isso, a minha vontade de fazer, de falar, e que eu não entendia isso, mas o porquê, o que eu precisava fazer, que eu sabia que eu precisava fazer, eu estava fugindo da raia, eu não entendia o quê, mas eu falava, eu sei que eu preciso fazer, que eu preciso orar de madrugada. E até as lives eram até mais cedo, gente. Eu fazia de domingo a domingo, mas tava me detonando. Falava assim, é pra ser de madrugada, é pra ser cedo, porque as pessoas não dormem. E eu comecei a falar naquela semana, em uma semana, para as pessoas o meu propósito, o que eu iria fazer, e pessoas que eu jamais esperava. Quando eu dei essa abertura de falar de suicídio, muitos vieram pra mim e falaram assim, Rafa, eu sou suicida, eu já tentei suicídio várias vezes. Ou pessoas que falavam assim, que não tentaram suicídio, mas falaram, eu já pensei, porque eu não vi sentido na vida. Então, gente, o que tá faltando às vezes é você, que já passou pela sua cabeça, às vezes que você já tentou. Então, qual o sentido? Que vazio você tá tendo em você, que não faz você enxergar beleza nas coisas? O que o outro pode estar sentindo, que você pode ser contribuição para o outro, para fazer a vida do outro mais feliz, mais leve, mais doce? A gente está aqui para curar as nossas dores. Chico Xavier fala isso, né? Eu até fiz uma publicação, não sei se já saiu ou não, repostei. Coisa volta lá nos stories, que é uma foto, né? De Buda, gente. De Buda e Cristo, não lembro quem estava do lado de Cristo. Dizendo qual o sentido da vida. Que nós estamos aqui, assim, até o livro fala, eu quero dinheiro para ajudar o outro. Eu tô aqui para contribuir com o mundo. Você está. Mas o seu objetivo principal aqui é sua autocura. É entender por que aquilo acontece que te dói. Porque somente pessoas curadas curam. Até já falei do filme Nosso Lar, já recomendei, assistam. Que lá vai falar sobre espiritualidade, mostrar, fala, todo mundo deveria estudar um pouco o espiritismo. Para ver as vibrações, entender esse nível energético de emanação que você deseja para o outro, que acontece. Lá o protagonista André Luiz, desse filme, dele sentir ciúme, inveja, raiva, ele baixa o nível, a frequência dele, ele sai do nível que ele estava ali, que já estava no momento tranquilo de contribuir com os outros, vai para um umbral. Então, para você entender isso. Então, o que você pode ser de contribuição para o outro? É sempre se perceber. Então, o principal objetivo aqui de nós é nos curar. Entender, sempre se perceber, perguntar, liberar vácuo. O que eu preciso aprender com isso? O que está acontecendo? O que eu estou honrando? Por que isso está me doendo? É se curar, conseguir ver beleza nas coisas, felicidade, se olhar com carinho, olhar o outro com carinho. Gente, até porque a gente não consegue oferecer o que a gente não tem. Você não tem como falar, eu vou desejar o bem pro outro, eu vou amar o outro. Porque o amar, gente, não é só a hora que as coisas são tudo lindas, que alguém chegou e diz que te ama, e você, eu amo a pessoa, desejar amor, tudo de bom pra vida da pessoa porque ela tá uma queridinha. Não é. Por que os desafios acontecem? Porque é ali que a gente é testado, é ali que a gente realmente aprende. É aprender a dar amor, desejar amor, emanar amor, felicidade, paz e harmonia nos momentos desafiadores. Porque você tá feliz, alegre num momento lindo, maravilhoso, de puro amor, é fácil.
Só que a vida é altos e baixos, é picos e vales. E os vales acontecem para que nós sejamos testados ali, para que a gente aprenda com aquilo ali. E o pico é pra gente aprender a desfrutar. Então, quando eu vim falar da história do suicídio, gente, é muito comum. Muito, muito mais do que eu mesmo imagino, do que você imagina. Às vezes é com você e você nunca teve coragem de falar pra ninguém. E por que isso? Eu não tô vendo graça na vida. O que você tem que perdoar? Qual julgamento você tem que cessar? Com que carinho você tem que se tratar? Com que carinho você precisa olhar para as circunstâncias que já te aconteceram? Com que carinho você precisa realmente contribuir com o outro? Porque a vida é um plantio, é dar e receber. Tem até um livro que eu gosto muito, já falei várias vezes também, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fala que é o jeito da gente ser feliz, mais duradouro, que faz com que o nosso organismo produza substâncias de bem-estar, é contribuir com o outro. Só que é aquela contribuição genuína, de doação, não que ela, eu fiz, a pessoa não me valorizou. Não, isso aí você está fazendo com interesse. E não vai produzir resultados ruins. Por quê? Porque o que nos traz os resultados, que o que a gente sente, não é necessariamente só a nossa atitude. É qual sentimento está embasado aquilo, está embasando aquilo. Então você está sendo generoso com o outro, está querendo agradar o outro, dando presente para o outro, elogiar o outro, com que intenção? De ser verdadeiro mesmo ou não? A intenção de ver que você é bom e a pessoa te valorizar e querer te devolver aquilo. Então sempre é o sentimento que está por trás das coisas. Então se você está nesse caso de não ver sentido na vida, de estar desanimado, angustiado, se pergunte: a quem eu estou honrando? Gente, às vezes vem histórico familiar de suicídio, de mortes, como eu tenho um caso de uma amiga minha, e que ela tenta fugir, não quer falar para os filhos, não quer falar para ninguém, de vários suicídios na família dela. E não adianta, porque o que a constelação fala? Tudo o que a gente rejeita permanece. E por que às vezes as histórias se repetem? Para que aquele ente, aquele parente, aquela pessoa, ela seja vista, ela seja honrada. Porque quando você exclui alguém da sua família, do seu círculo ali, e você vem alguém depois para que a história permaneça, se perpetue, para que aquela situação seja vista. Então, o que precisa ser visto nessa família? O que está acontecendo? Quais são os atritos? Porque, gente, o nosso processo de evolução é, apesar de todas as circunstâncias, é aceitar tudo o que já aconteceu, o que nós não podemos mudar. Tem uma oração bem linda de São Francisco de Assis, gente, pra gente aceitar as coisas que não podemos mudar, tal, porque tudo que a gente rejeita permanece. E tudo que a gente aceita é capaz de passar, porque o nosso olhar muda. O olhar de aceitação, de pertencimento, de valorização. Pensa assim, aconteceu algo que te incomoda. E você, olá, minha linda, bem-vinda, algo que te incomoda. Enquanto você pode fingir que aquilo não faz parte, que aquilo não tá ali, passou muitos anos, eu era uma criança, agora eu sou um adulto, não interessa. Por mais que você não queira trazer pra memória, o corpo tem memória. Nós não somos guiados pelo consciente. É 5% consciente, o resto é inconsciente. Então, nós atraímos os nossos julgamentos. O que a gente quer esconder, os nossos medos. Então, nós atraímos isso novamente. Então, o que precisa ser visto na sua vida? Por isso que o primeiro exercício, que é liberar vácuo, se perguntar a Deus, a si mesmo, ao seu superior, ao seu subconsciente, ao universo, como você preferir chamar, o que precisa ser visto. E muitas vezes você não sabe nem o que é, mas aí vamos lá. Pega uma circunstância, uma situação que te incomoda, que está te doendo, que está te trazendo dor, dificuldade, problemas financeiros, relacionamento, saúde ou doença, o que for. Aí se pergunta, o que eu preciso aprender com isso? Qual o julgamento? Qual o sentimento? E vai vindo e se permita, gente, funciona. Cessa o julgamento quando vier uma lembrança, alguma coisa, e simplesmente limpa. Pede perdão, aceita, olha com carinho. Esse é o processo. E seja gentil. Ai, Rafa, eu não tô bem. Ok, se acolha. Mas sempre com um pensamento o que eu vou fazer para eu sair dessa situação? O que eu posso fazer para eu me acolher? O que eu posso fazer para eu vibrar no amor, na alegria? E ofereça isso aos outros. Seja a pessoa que contribui, que ajuda. Não a pessoa que detona. Você não sabe o que o outro está passando.
Às vezes a pessoa que tá do seu lado tá a ponto de cometer um suicídio e você não sabe. Então, tem empatia com o outro. Só que o detalhe é que às vezes a gente tem empatia só com o que é próximo e não com os de fora. Então, faça a sua parte. Quer ser feliz? Faça a vida do outro mais feliz, que você vai ter a sua mais feliz. Dê a si mesmo o pensamento de expansão. Suas próprias atitudes, seu tom e sua aparência devem expressar essa certeza rica e tranquila do sucesso. Quando você tem a sensação de riqueza já implantada em sua mente, palavras até deixam de ser necessárias para convencer os outros de sua prosperidade. Ela se irradia de você e se comunica de forma inconsciente com os outros. Gente, quando a gente vai estudar linguagem corporal, gente, é 5%, não lembro, é um percentual bem baixo dos 100% da comunicação que ela é o verbal. A maior parte é não verbal, é sua postura, é o jeito que você se veste, é a sua confiança. O corpo fala, gente. Tudo comunica. O seu olhar, o calar. Às vezes o calar fala mais do que eu falar. É como a sua postura física, a sua segurança em estar ali. É como você se enxerga. Gente, 2 dedinhos na nossa postura interferem muito no nosso resultado. Deixa eu virar de ladinho. Ó, a pessoa estar reta ou a pessoa tá assim. Mudou às vezes, ó. O quanto muda? Mas muda o nosso resultado, a forma com que a gente se enxerga. Percebe você num dia que você tá super bem, se sentindo super confiante, tá tudo lindo, tá gostando do teu corpo, da tua roupa, tá tudo lindo. Como você se sente? Parece que você cresce. E percebe você no dia que você tá se sentindo, sei lá, incapaz, não amado, não valorizado, parece que as coisas não estão dando certo. Olha a sua postura. Tira foto de você no dia. Ou vai no espelho e olha. Você vai ver a diferença do brilho do olhar, o sorriso, o olhar está caído, está com ânimo. Tudo comunica. Então, se policie na sua postura. Quando eu comecei, eu trabalho com semi-joias e joias, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, que há muitos anos, tem um porquê. Porque eu fui uma pessoa que tinha uma autoestima muito, muito baixa. Muito. E eu percebia, sem ter esse conhecimento que eu tenho hoje, que quando eu me arrumava eu me sentia melhor, eu me sentia mais confiante. E eu entendi que o nosso exterior, ele comunica como a gente se enxerga. Se você se acha merecedora de estar vestindo roupas boas, bonitas, ai não é pra mim, ai... O quanto você se valoriza, como você se enxerga, qual o tipo de roupa que você põe. Você quer chamar atenção em que sentido? Você quer passar confiança, autoridade, ou você tem uma necessidade demais de mostrar o seu corpo? O que te leva, né? Tudo tem uma intenção. Tudo tem um porquê. Então, se você posta algo, qual a sua intenção de postar algo, qual a sua intenção de pôr aquela roupa? Tudo tem, só que às vezes você não percebe. E eu entendi isso de que é fundamental a gente mudar o nosso interior, a forma com que a gente pensa, fortalecer as crenças fortalecedoras. Só que, concomitante, a gente precisa trabalhar o nosso lado externo também. A gente precisa se colocar bonito, se oferecer o que tem de melhor. Porque não adianta você, eu desejo isso, eu desejo amor, mas você não se oferece carinho. Então você espera que o outro te dê, mas você mesmo não se valoriza. Você quer que o outro te veja bonita, mas você não quer se colocar bonita. Para você se colocar bonita é algo banal. Então percebe que você vai ter conflito no que você deseja, com o que você faz, com o que você realmente pensa. Então, cuidado, você precisa estar alinhado. Então, eu entendi, trabalhando com os acessórios, o porquê que eu trabalho com isso, é que é fundamental a gente se arrumar. A mãezinha lá mexendo nas plantas. É fundamental você se arrumar e você querer se colocar bonito. Então, ofereça o melhor pra você, se coloque bonito, coloque sua roupa que você gosta. Vai beber algo, vai comer, aprecie a comida. Código de Salomão, gente, aprender a desfrutar. Desfrute da sua companhia, do seu tempo, do sol, do alimento que você está comendo. Não come só para jogar para dentro. Degusta o que você tá comendo, tá tomando. Aprecia. Isso faz você entender que você é merecedor, aproveitar as coisas que a vida te apresenta. Então, apenas trabalhando para chegar à sensação de riqueza, sucesso e prosperidade, você atrairá pessoas que pensam de modo semelhante.
Pessoas que ainda nunca tenha visto antes se tornarão seus clientes, sócios e amigos. Por quê? Porque nós somos um campo eletromagnético, a gente atrai, é mais do mesmo. Então, se você não está gostando do que você está atraindo, perceba o que você está emanando. Como você realmente se enxerga. Ai, Rafa, eu atraio pessoas que não me valorizam. Você realmente está se valorizando? Ou você está se detonando quando acontece algo? Ou você, pra você não precisa, um favor, uma gentileza, você não quer dar trabalho pra ninguém? Ah, não vou pôr a roupa bonita. Ah, não, tô sozinha em casa, ninguém vai ver. O quanto você se valoriza, o quanto você se vê com importância. Mesmo sem percebermos, nós vamos aonde haja uma atmosfera de expansão. É por isso que os negócios aumentam e que muitas ricas bênçãos começam a fluir. Se você oferece aos outros o pensamento de expansão e o mantém nos recônditos mais profundos da sua mente, outros serão atraídos para você e automaticamente ajudarão sua prosperidade. Só que o contrário também é verdade. Então, você está com um pensamento de contração, de não valorização, de julgamento, de falar do coleguinha, você vai atrair pessoas que também fazem a mesma coisa. E cuidado, se as pessoas estão falando dos outros para você, você vai sair dali e ela vai falar de você para os outros. E se alguém está falando mal de alguém para você, o que você fez? Qual liberdade? O que você falou de alguém também que você deixou aquela pessoa se sentindo à vontade para falar mal de alguém com você? Então bora refletir, tá? Uma dona de casa contou-me sobre como ela ajudou seu marido a sair do fracasso financeiro, apenas dizendo-lhe todos os dias quando ele voltava do trabalho. Agora me conte, querido, cada coisa boa que aconteceu no dia de hoje. E, gente, eu faço isso sempre com as pessoas. Eu não tenho muita paciência, né? Porque eu sei o que acontece, eu sei o que atrai, eu consigo perceber o clima, a energia, baixa frequência. De quando a pessoa chega e começa a reclamar, eu sempre costumo falar assim, ah, entendi. Mas me conta, o que aconteceu de bom hoje? Nossa, o que um fulano fez de bom pra você? Porque o que acontece? Quando a gente faz isso, quando essa esposa fez isso com o marido, me conta o que aconteceu de bom, a pessoa ela passa a focar no que tem de bom. E onde a gente põe foco, expande. A quem mais tem, mais lhe será dado. A quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. Está dizendo o que é isso? Você vai ter mais do mesmo. Então, por mais que você tenha desafios, que você tenha algumas dificuldades a enfrentar, qual foco você está colocando? Você está agradecendo pelo que aconteceu, você está pondo foco no que te aconteceu de bom. E mais disso vai vir para você. Então, ambos tinham ficado surpresos em ver quantas bênçãos surgiram e quanto eles tinham para ser gratos. Com a história do que me conte o que aconteceu de bom com você hoje. Todo o fluxo de pensamentos daquele homem se alterou, voltando-se do fracasso para o sucesso. Então mude os seus olhos, que as coisas ao seu redor vão mudar também. Declare diante de aparentes dificuldades, o reestabelecimento divino está acontecendo. Então lembra, declarar, né? Eu tô com meu caderno ali, gente, cheio de frases. Tudo que eu tenho gostado, que tem feito sentido, eu vou e anoto para escrever, porque é importante a gente escrever. Nossos pensamentos e palavras governam a nossa ação. Porque, vamos lá, se você tem um pensamento positivo sobre um negócio, sobre algo, sobre um cliente, você acha que você vai fechar com aquele cliente, você tá pensando que vai dar certo, você está com um sentimento de sucesso e você age em direção ao sucesso. Agora, se é o contrário, você acha que aquilo não vai dar, você pensou algo ruim, você acha que aquilo não vai dar certo, às vezes você nem vai. Ou se vai, você joga aquele desânimo e aquela energia não conecta e você não tem um resultado positivo. Então, a forma com que a gente enxerga as coisas, que a gente pensa sobre algo, interfere com o que a gente sente, consequentemente nas nossas ações e consequentemente nos nossos resultados. Consegue perceber a cadeia, como funciona o ciclo? Se certas coisas não saírem como você esperava, não considere isso um fracasso. Você não recebeu o que queria, pode continuar firme em sua fé de que algo muito melhor está a caminho e que aparecerá na hora certa. Gente, é o processo. Eu sempre falo da pirâmide do indivíduo, né? Que é o ser, fazer e ter. Então, às vezes, não é que às vezes algo está demorando. É o tempo para você se tornar aquela pessoa. Às vezes você deseja um relacionamento. Aí você mentaliza aquela mulher, aquele homem incrível, gentil, generoso, doce, próspero, que tem ideias incríveis, que é gentil com as pessoas, e você deseja tudo aquilo.
mentaliza aquele relacionamento, aquela pessoa. Mas vamos lá. Aí eu sempre te falo, vamos fazer o contrário? Como esse homem, essa mulher, desse jeito, esse padrão todo, esse perfil, como essa pessoa, como é a pessoa que vai estar ao lado dessa pessoa? Como ele gostaria que alguém para ter assunto, alguém que tenha o mesmo comportamento. Será que essa pessoa é você? Será que você está sendo? Então não adianta você só querer ter. Entenda que primeiro, antes de ter, você tem que ser. Se ver daquele jeito, se comportar daquele jeito, ter hábitos daquela forma. Quais lugares essa pessoa frequenta, gosta de frequentar. Então, isso é quando você está em busca. Agora, quando você já tem um relacionamento, tem o Pablo que ele sempre fala, e eu adoro isso, ele fala assim, você já tá casado? Ok. Você errou às vezes do processo seletivo, você vai ter que investir em treinamento. Então vai te dar mais trabalho, mas é possível. Então, bora trabalhar que dá certo. Evite a pressa. Sempre que você se vir se apressando ou tentando forçar um resultado, faça uma pausa. Fixe a sua atenção na imagem mental daquilo que está trabalhando para obter. E então comece a agradecer pelo que está recebendo e conquistando de modo divino maravilhoso. Divino mais maravilhoso. Uma vendedora que eu conheço diz que quando ela tem a sensação de ter muito para fazer, ela não faz nada, porque a mente se embanana e ativa nosso cérebro reptiliano, que é o que? Luta ou fuga. Né? Então, quando você pensa que está tudo desorganizado, você não consegue fazer nada. Aí, o que ela faz? Em lugar disso, tira um tempinho para relaxar. Tomar uma xícara de café e recuperar o seu equilíbrio. Por quê? Porque você precisa pôr os pensamentos em ordem, dar uma acalmada no espírito. Porque quando você começa a acelerar demais, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar. Depois disso, ela pode realizar até 2 vezes mais, e na metade do tempo. As pessoas, há uns anos atrás, eu fiz curso de Mindfulness, que é um tipo de meditação, né? E lá, às vezes você vê pessoas, você começa a se conectar com pessoas que às vezes meditam 1, 2 horas no dia. Aí fala assim, nossa, mas eu não tenho tempo pra fazer isso, a pessoa tá perdendo tempo. E é pelo contrário. As pessoas que fazem isso, que nunca foi meu caso, tá? Eu nunca consegui tudo isso, as pessoas falam que elas se tornam muito mais produtivas. Então conseguem depois fazer as coisas com muito menos tempo. E sobra muito mais tempo pra elas no final do dia. E quando você tá com essa sensação de um monte de coisa e que não consegue pensar em nada, você declara pros seus pensamentos, paz, aquietem-se. Por quê? Para que você consiga raciocinar e você consiga agir com tranquilidade. Liberte-se do pensamento mesquinho. Não perca tempo guardando ressentimentos, mesmo contra aqueles que o trataram injustamente. Você encontrará muitas pessoas assim ao longo do seu caminho, à medida que se dirige ao sucesso. Aqueles que não chegam à prosperidade tentarão segurá-lo no seu próprio nível medíocre. Gente, quando eu escutei essa palavra medíocre, e já tinha escutado, mas nos cursos, assim, ai, parece ofensivo. E não é, o medíocre é o mediano, que é a maior parte das pessoas. Que estão satisfeitas, que não buscam, que tá com aquela vidinha meia boca. Ah, o relacionamento, tá bom. Ah, e o trabalho, e o quanto você produz, tá indo. Quando você recebe, eu pago as contas. Isso é uma vida medíocre. Mas não poderão fazê-los. Não se você se recusar a ser incomodado pelo que dizem ou fazem. Ninguém pode afastar o seu sucesso e sua prosperidade de você, exceto você mesmo. Gente, não é as pessoas que te ofendem. É você que se sente ofendido. Então, o que tem em você que reverberou, qual é uma crença, qual é o pensamento, qual é a lembrança, qual é a dor, que aquilo ativou um gatilho e aquilo te doeu. Entendeu? Se você se acha uma pessoa super inteligente, por exemplo, você é um QI altíssimo, QE, que é o quociente intelectual, um quociente emocional, você trabalha, estuda, se dedica, toda hora tá estudando. Se alguém chegar pra você e falar assim, mas você é burro, hein? Aquilo vai te incomodar se você nunca teve uma memória, uma lembrança ruim? Lógico que não, você nem liga. A pessoa não me conhece, a pessoa é doida. Nem te incomoda. Agora, se você tem uma memória, uma lembrança, alguém te chamou de burro, te doeu, ou você... por mais que você faça, você acha que você pode fazer mais, você não se dedica, ou alguma coisa assim, e aquilo bateu com uma memória, a pessoa ter te chamado de burra vai doer. Então percebe que não é o outro que tem o poder de te incomodar, de te magoar. É você que se incomodou com aquilo que o outro fez. Se uma porta se fecha, saiba que outra maior e melhor está tentando se abrir. Deixe a porta se fechar, esteja pronto para novas portas que queiram se abrir
o tempo todo pra você. Gente, se algo deu errado, é porque não era pra você. Ou porque você não aprendeu aquilo, ou se é um relacionamento, se é um negócio. Não é que às vezes não é pra você desistir daquilo, é só pra mudar às vezes a forma de estar fazendo. Nunca fique desapontado ou zangado pelo que os outros digam ou façam. Respire fundo, agradeça pelo sucesso que está se manifestando e considere a questão como um elogio, já que os outros se incomodam em criticá-lo ou em tentar derrubar você. Não há dúvidas de que há algo em você que eles admiram e que sentem falta neles mesmos. De outro modo, não se sentiriam tão severamente incomodados. Gente, a pessoa não vai bater em quem tá morto. A maior parte das pessoas, gente, infelizmente, são mesquinhas e não estão buscando o que vocês estão buscando. Então, se sente inveja do outro, por que aquilo, o sucesso do outro, ou o jeito que o outro tá incomodando aquela pessoa? Às vezes é inveja e a pessoa não tem nem noção disso. Ela tem, às vezes, vontade de fazer aquilo e não tem coragem. Então, não se incomode. É um trabalho que a gente precisa fazer em nós mesmos, que você precisa fazer em você mesmo. Mas para de se incomodar tanto com a crítica dos outros. Quem não é visto, quem não faz nada, não é criticado. Quem tá lá, cachorro morto, como dizem, né? Vai estar ali e ninguém se incomoda. Agora, quando você faz algo, por mais que você erre, mas você está na caminhada, está se empenhando, está se dedicando, isso para muitos pode gerar um incômodo. E as pessoas às vezes são tão mesquinhas, tão pequenas ainda, que elas não perceberam que isso é o... Por que aquilo está incomodando elas? Porque às vezes você está fazendo algo, está buscando conhecimento, está buscando contribuir com o outro, está buscando um negócio, está buscando se aprimorar. Aquilo está incomodando ela. Então, não se incomode com isso. As pessoas que elas querem te auxiliar, querem contribuir com você, as pessoas que estão fazendo, ou que fazem, ou que já alcançaram o resultado que você deseja, elas entendem o caminho, elas entendem o processo, elas têm empatia com o outro. Elas já estão num outro nível intelectual, emocional. A pessoa não vai chegar a te regaçar, a te detonar, por mais que às vezes você tenha errado. A pessoa vai chegar e vai te mostrar o caminho, vai te falar com amor, vai te dar dicas, vai falar assim, vem cá que eu vou te mostrar, vou te apresentar a tua pessoa, vou fazer tal coisa com você. A pessoa que só te detona não é a pessoa que vai poder te levar em algum outro nível, outro lugar. Então, trabalhe em você para que aquilo não te incomode. E preste atenção às pessoas, o comportamento que as pessoas têm com você, para você filtrar as suas companhias. Porque isso diz respeito a você. Então, por mais que você ame as pessoas que estão ali, é primeiro Deus, depois você e depois os outros. A ordem é primeiro Deus, depois você, depois o cônjuge se você for casado, depois os filhos, depois os pais, depois os amigos próximos, depois... Então essa é a ordem, tá? Então, se alguém não tá te fazendo bem, se alguém tá te colocando pra baixo, se alguém... Preserve você mesmo. Por que você tem que estar ali próximo daquelas pessoas? Se conecte com pessoas que vão contribuir com o seu sucesso, que querem o seu bem. Então, filtre as suas companhias. Então, sugiro que você comece invocando a lei da expansão em sua totalidade, usando estas ideias. Então, ele vai declarar, né? Eu agora experimento saúde perfeita, abundante prosperidade e felicidade total e profunda. Isso acontece porque o mundo está repleto de pessoas amáveis, dispostas a me ajudarem de todas as maneiras. Agora estou na companhia de incontáveis anjos e vivo uma vida deliciosa, interessante e satisfatória, do tipo mais proveitoso. O meu bem, o nosso bem é universal. Então, quando você fala isso, você está atraindo pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão ser contribuição para você, pessoas que você pode contribuir. Então, declare o que você deseja. Rafa, mas fizeram isso comigo. Ok, emana amor e se afasta. Tudo vem para o nosso bem. O que você precisa aprender com aquela situação? E, gente, por mais que você ame as pessoas, amar e gostar são coisas diferentes, tá? Amar é nossa obrigação bíblica, desejar o bem para todo mundo, é a lei da expansão, tudo que a gente deseja pro outro vem pra gente também. Mas gostar é o quê? Está sendo gostoso, está sendo proveitoso para mim, está sendo benéfico para mim estar próximo a essa pessoa? Essa pessoa realmente me quer bem? Essa pessoa está me contribuindo com o meu sucesso, com a prosperidade? Ou não? Então,
Amar, a gente ama todos. Gostar, a gente gosta de menos pessoas. Eu ia falar de poucos, mas eu falo assim, de menos pessoas. Tá? Porque você precisa aprender a se colocar com prioridade. Mas cessa o julgamento, entenda sempre que tudo é um aprendizado e que você precisa aprender com aquilo. E se as coisas estão se repetindo, aí que você precisa olhar. Qual o aprendizado aqui, o que eu estou honrando, a quem eu estou honrando com esse meu comportamento. Por eu estar atraindo isso, o que eu preciso aprender com essa circunstância. Sempre essas vão ser as perguntas. A gente finalizou esse capítulo, então bora orar. Então lembrando que a gente está lendo o livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Que esse livro, gente, ele é incrível. Eu não tinha lido ele ainda e eu super recomendo. Então bora lá. Fecha os olhos. Por quê? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente olha... Porque dentro nós criamos a nossa realidade. O que você pensa sobre si, sobre os outros, cria a sua realidade. É o que atrai as pessoas, as circunstâncias para você, para reafirmar a sua crença. De merecimento, de capacidade, de quanto você é amado, o quanto você é valorizada. Então, a gente precisa olhar com amor tudo que nos acontece, porque tudo vem a nosso favor. Porque se algo está incomodando, agradeça aquilo, porque o que eu preciso limpar em mim, o que eu preciso perdoar, o que eu preciso liberar espaço, qual julgamento eu preciso cessar. Então, tudo vem a nosso favor. Aprenda a olhar com esses olhos, tá? Então, olhar para dentro e respira fundo, com a barriga bem aqui embaixo, respira fundo, deixa a barriguinha aqui aumentar e volta. Por quê? Para que a gente libere espaço para que o novo venha e que se façam novas todas as coisas, tá? Então, fecha os olhos, respira fundo 3 vezes. Te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, pelos aprendizados que estamos aqui adquirindo. Pai, ajude-nos a enxergar o que precisa ser transformado em nós. Quais julgamentos precisam ser cessados, quem precisa ser perdoado, que circunstância nós precisamos nos perdoar. Mentalize uma situação que está incomodando, que você quer transformar. É no trabalho, é nas finanças, é no relacionamento, com a relação com seus pais, com seus filhos. O que está mais desafiador na sua vida hoje? Traz para a memória essa circunstância, essas pessoas, qual o sentimento que está presente ali? Como que você está se sentindo? Está angustiado? Está se sentindo incapaz, não valorizado? Qual é o seu sentimento nesse momento, com essa circunstância? Quais são os julgamentos que você tem? E pergunta. Joga para o universo, para Deus, para o seu eu superior. Pai, o que eu preciso aprender com isso? A quem eu estou honrando tendo esse comportamento? O que eu preciso aprender com isso? Quem precisa ser perdoado? Que situação precisa ser perdoada? Faça a pergunta. Pode ser que você já tenha a resposta, que venha uma lembrança, uma pessoa, uma situação. Não julga. Mesmo que você pode falar, Rafa, não faz sentido. Faz sentido. Se apareceu, faz. Então peça perdão. Se perdoe. Libere, solte. Para que ambos sejam felizes, sigam suas vidas. Emana amor nessa circunstância. Perdoe a si por ter se colocado nesse papel, nessa circunstância. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Veja essa situação sendo transformada. Tudo resolvido, o sentimento de paz, de harmonia, de felicidade, de prosperidade, vindo à tona. Os olhares sendo transformados, o clima sendo transformado, os ares. Respira fundo, você vai perceber que está mais leve, que está gostoso, que você está mais leve. Respira fundo, abre um sorriso bem grande. Esfrega as mãozinhas, igual criança, que é missão dada, missão cumprida. Eu posso, eu consigo, eu realizo. Quando é criança, você fez isso. As crianças fazem isso. Só que às vezes com o passar do tempo,
as crenças, as coisas que vão te acontecendo vão tirando essa inocência, essa beleza de que tudo é possível, de que você pode tudo. E você vai limitando o seu mundo. Então eu te convido, passe a ter um olhar mais benevolente. Esse daqui é As Leis Dinâmicas da Prosperidade, da Catherine Ponder. Tá em promoção na Amazon, tá? Tava, acho que R$26,90, gente, de capa dura, que é igual o meu aqui, ó. Então, o que precisa ser transformado, né? A própria Bíblia fala, né, que a gente deve ser como as crianças, que é cessar os julgamentos, é dar amor, é acreditar que tudo é possível, ver beleza nas coisas. Então, o que em você precisa ser transformado para que você enxergue tudo o que te acontece com beleza, com aprendizado, com aquilo, com empatia. Então, limpa os teus olhos, limpa o teu coração, que as coisas ao seu redor vão ser transformadas. Porque os teus olhos vão enxergar de forma diferente. Você vai se olhar de forma diferente. Então, o que você aceita dos outros, o que você oferece para os outros é diferente. Então, você quer amor na sua vida? Vibre amor. Não vá querer não é o conquistar, nós atraímos, gente. Então, seja o que você deseja atrair, ofereça o que você deseja. E bora fazer em ação o que você está pedindo em oração, tá? Bora fazer tudo certinho. Gente, esse livro é incrível, eu tô apaixonada. Faça que você vai colher os resultados, tá? Se perder as outras lives, gente, eu vou te falar que ontem eu voltei para assistir 2 lives minhas desse livro. Então reassista, presta atenção, porque às vezes você já conseguiu entender um momento, mas às vezes você está passando por outra coisa. Aí você vai escutar aquilo lá de novo, você vai falar assim, nossa, às vezes você vai escutar coisa que você nem tinha escutado. Então, faça isso por você e pelos seus, porque você merece uma vida em abundância, uma vida de amor, de plenitude. Então, entenda que você é a única pessoa responsável por essa transformação toda. Então, deposite energia para você conseguir conquistar isso. Não entendi, Bel, escreve de novo, amor. Preciso sair, gratidão. Ah, sim, entendi. Vai lá. Então tá bom, gente, bora encerrar, bora mexer as perninhas, que é importante, tá? Por quê? Porque a gente tem 3 esferas, a física, a emocional, a mental e a espiritual, né? Almática e espiritual. E para que a gente consiga, né? Às vezes, eu quero uma conexão com Deus, eu quero me sentir bem. A gente tem que começar pelas mais fáceis, que seria o quê? Nosso bem-estar físico. Então, alimentação, beba água, nutre o seu corpo, come as coisas, descasque mais e desembale menos, né? E abra menos. E atividade física, porque a atividade física vai te trazer bem-estar, um monte de substâncias que vão te trazer ânimo, vitalidade. Então faça, que é importante por você e pra você, tá? Faça. Beijo, gente. Fica com Deus. Lindo dia.